os Estados Unidos aplicaram sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky, acusando-o de autorizar prisões arbitrárias, censura e abusos contra a liberdade de expressão. A medida inclui bloqueio de bens nos Estados Unidos e proibição de transações com cidadãos ou empresas americanas. A decisão intensifica a tensão diplomática entre os dois países. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora de Direito Constitucional do Centro Universitário Uni Arnaldo de Belo Horizonte, Virgínia Machado. Olá, professora, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Professora, explica para a gente o que significa aplicar a Lei Magnitsky, originalmente voltada à corrupção e abusos, a um membro do STF brasileiro. Bom, primeiramente, fazer uma pequena digressão. Essa lei ela foi criada não especificamente para o caso, né, que está sendo tratado. Foi uma situação de um cidadão em determinado momento em que o Barack Obama, naquela ocasião, aplicou essa lei justamente para impedir movimentações financeiras. Entretanto, os Estados Unidos entenderam que essa lei teria como, vamos dizer assim, uma vantagem sobre outros indivíduos dentro do seu território, né, com o objetivo de limitar o acesso a patrimônios que existam dentro dos Estados Unidos. Na perspectiva da lei, ela foi criada para quando? Para quando a gente tiver possíveis violações de direitos humanos por um determinado indivíduo ou para pessoas acusadas aí de corrupção. Então, são sanções de natureza econômica, né, para esses dois grupos de indivíduos, tá certo? E alguns, né, analistas, algumas pessoas que tratam sobre esse conteúdo da lei, falam que ela seria uma pena de morte financeira para os indivíduos. Então, é uma sanção. Tá certo? No caso do Alexandre de Moraes ou de qualquer outro indivíduo que seja punido com base nessa lei, o que a gente vai ter é bloqueio de bens, bloqueio de patrimônios e a impossibilidade desses indivíduos sancionados manter relações comerciais, manter relações econômicas dentro do território americano. No caso do Alexandre de Moraes, também a impossibilidade de estar dentro do território americano. E agora, logo que essa informação foi divulgada, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, diz que não tem contas bancárias e investimentos financeiros, nem mesmo bens nos Estados Unidos, essa informação que foi confirmada pelo tribunal. Então, nesse caso, não tem um efeito prático, a não ser a proibição de entrada no país. Para ser muito sincera, uma vez que o Alexandre de Moraes e o próprio tribunal, né, como porta-voz aí do ministro, fala isso, de fato, ela ficou inócua, né, no sentido de que se eu não tenho patrimônio lá, se eu não tenho investimento lá, se não tem dinheiro em banco lá, se não tem parente meu, né, movimentando dinheiro meu lá, ao meu sentir, ela ficou inócua. O que efetivamente vai valer é a proibição de entrada do ministro, e não só do ministro, a gente já sabe que outros ministros também tiveram essa proibição de ingresso dentro dos territórios americanos. Né? Mas o que mais me espanta, e se você me permite só concluir este ponto, é a aplicação desta sanção, ela é muito mais simbólica do que efetiva, se você for pensar. Por que simbólica, Virgínia? Pelo simples fato de que nós estamos diante de um Estado soberano, o Estado americano é um Estado soberano que tem sua jurisdição, seu ordenamento jurídico, que inclusive compõe-se dele esta lei, interferindo ou tentando interferir dentro de outro Estado soberano, com sua jurisdição e seu ordenamento jurídico, em especial em um dos poderes. Porque na medida em que você vê uma sanção, né, vamos colocar assim, uma sanção como essa, direcionada ao Alexandre de Moraes, né, a suspensão dos vistos dos ministros, isso é uma tentativa clara de interferência de um país
na soberania do outro. Uhum. E com todo respeito a qualquer pessoa que pense o contrário, mas dentro do sistema judiciário brasileiro, nós discutimos a acertabilidade de uma decisão ou não acerto de uma decisão nos autos via recursos Uhum. e não com ameaças externas, né, de que nós vamos fazer a taxação, que nós vamos fazer a aplicação desta lei que vai pegar o patrimônio de todo mundo, vamos suspender visto, vamos deportar brasileiro. Não é assim que funciona, não é na base da ameaça. Com Né? A nossa certeza. Constituição é muito firme. Nós temos devido processo legal, nós temos contraditório e nós temos ampla defesa, justamente para que os processos sejam realizados, julgados adequadamente. Nós estamos vivendo aí um momento em que a relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos está um pouco abalada, para dizer o mínimo. Você acredita que essa medida agora, essa aplicação da lei contra o ministro Alexandre de Moraes, pode alavancar, né, essas tensões? Qual que é a sua opinião em relação às relações diplomáticas? Olha, eu não tenho dúvida que, na perspectiva diplomática, e eu admiro muito a diplomacia da maioria dos países, no sentido da paz de espírito que eles têm para conseguir solucionar problemas que, para mim, são desinteligências, é o mínimo que eu posso te dizer. Então, assim, mas claro que haverá uma tensão. Claro que haverá uma tensão, sabe por quê? O Alexandre de Moraes, ele afirma não ter patrimônio. Mas suponhamos que um membro da primeira turma tenha patrimônio nos Estados Unidos. Isso vem a acontecer. E se quiser estender isso a todo o judiciário brasileiro, sabe, é algo tão surreal, porque a única palavra que eu te digo é surreal. Outro dia eu dei uma entrevista que eu falei assim, que nem o melhor roteirista americano poderia imaginar algo do gênero, né? Um país soberano sendo atacado pelo exercício de um dos seus poderes, que é o poder judiciário, por outro país soberano. Isso me causa espécie. Se eu não concordo com as decisões, volto a dizer, querida, que a gente vá aos órgãos até internacionais. Se Uhum. eu acho que um direito humano está sendo questionado, enfim, a gente tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente vai à ONU, vai aonde for, mas não é um país fazendo isso. E se você me permite, para mim, tudo isso é um grande plano de fundo com relação às big techs. Sim. Né? O grande objetivo do Donald Trump, para mim, está envolvendo as big techs, entre outros aspectos de natureza econômica, e pegou essa questão envolvendo Jair Bolsonaro, envolvendo Alexandre de Moraes, para tentar fazer com que a gente ceda. Uhum. Você imagina se a gente cede? Você Uhum. tem essa noção? O quanto que a gente vai ficar refém de outros países? Vai todo mundo agora achar o seguinte: não, a gente não está gostando, a gente vai começar a pressionar o Brasil vai afrouxar e nós vamos nadar de braçada. Isso é impossível dentro de uma soberania. Certo. E, professora, agora há pouco, né, durante a tarde de hoje, a gente confirmou aqui a informação que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje o decreto executivo que oficializa a tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. Essa tarifa que a gente já tem discutido aí desde o dia 9 de julho, quando ela foi anunciada. E, inclusive, neste texto que foi publicado no site da Casa Branca, no site oficial, eles citam as Big Techs, só para poder ir de encontro com o que a senhora acabou de falar agora, que eu vou ler um pedaço aqui traduzido do que foi escrito. Olha, recentemente, membros do governo do Brasil tomaram medidas sem precedentes para forçar de forma tirânica e arbitrária empresas norte-americanas a censurar discursos políticos, remover usuários de suas plataformas, entregar dados sensíveis de usuários norte-americanos ou alterar suas políticas de moderação de conteúdo sob pena de multas extraordinárias, processos criminais, congelamento de ativos ou exclusão total do mercado brasileiro. Ele está fazendo, então, uma menção exatamente a isso que a senhora falou, né, em relação a essas big techs. Aqui, que eles, né, houve essa questão de tensionamento do STF com essas big techs. Então, na visão da senhora, é mais uma relação que está relacionada com essas grandes empresas, né? Exatamente isso. Se você me permite, só uma, uma pequena fala.
Para os nossos ouvintes, a audiência da 98 é sensacional, adoro 98, inclusive. É, eu preciso só que me fazer entender sobre isso. Vocês da 98, vocês são uma emissora de rádio, vocês estão com uma autorização do serviço público que vocês prestam previsto na Constituição, certo? Certo. Certo. Diante disso, vocês têm regras a seguir. Você não pode, por exemplo, durante esse programa que você está fazendo aqui comigo, incitação à violência, incitação ao ódio, ao racismo, à discriminação, à pedofilia. Caso você faça, para além de crime, você possivelmente, eu falo você 98, Uhum. vai poder perder a autorização de estar aqui comunicando com os seus ouvintes. O que eu quero dizer é que qualquer empresa, brasileira ou estrangeira, que queira operar em nosso território, elas têm que seguir as nossas regras. E não são regras impostas pelo judiciário. As regras são impostas pelo legislativo, que nada mais é do que a vontade do povo. Então, se porventura amanhã uma rede de fast food americana desenvolver um hambúrguer à base de maconha, ela não vai poder vender isso aqui. Uhum. Isso não é censura. Talvez no Uruguai ela vá conseguir, porque lá é liberado. Aqui no Brasil não vai. Então, quando ele fala dessas medidas arbitrárias, dessa censura arbitrária, não é bem assim. Nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados têm que ser protegidos e as informações têm que ser passadas justamente para a gente saber quem está fazendo isso. Isso é uma proteção à população, à sociedade brasileira de uma forma geral. Então, na medida em que essas sanções vêm, é justamente para a gente afrouxar. Então, as plataformas e hoje o meio digital ele é muito forte. Nós estamos no meio digital neste momento, né? Uhum. Aqui pelo YouTube, por exemplo, tem que ter limite. Você imagina se for autorizado a construir uma arma via YouTube, não é? Não pode. Então, essas limitações não são censuras, são limites, porque nenhum direito na Constituição, estabelecido no artigo 5º, como direitos e garantias fundamentais, eles são absolutos, eles são irrestritos. A liberdade, ela é restrita também, ela tem suas restrições. E as Uhum. restrições estão no próprio texto da Constituição. Professora, só para a gente finalizar, gostaria de saber de que forma que o Brasil pode reagir formalmente a essa sanção, né, a aplicação da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Olha, eu pensei até que você ia me perguntar com relação ao tarifaço, mas com relação à legislação específica ao Alexandre de Moraes, neste primeiro momento, eu não vi nenhum tipo de movimentação. Estava até pesquisando antes de entrar aqui no ar, estava até dando entrevista para uma outra emissora, eu não vi nenhum movimento no sentido de retaliação. Haja vista que é algo muito específico. Ao Alexandre de Moraes, eu não vi. É claro que existe a institucionalidade a qual ele representa, né? Então, talvez pela via diplomática seja o caminho mais adequado para tentar reverter isso, tá certo? Para que isso não vire, vamos dizer assim, uma cultura por parte dos americanos ou de qualquer outro país do mundo que não fique satisfeito com os nossos julgamentos ou que não fique satisfeito com as nossas legislações. Uma possível reciprocidade, se a gente está falando na lei de reciprocidade, ela tem muito mais a ver com questões econômicas e não questões individuais, porque a lei Magnitsky, no meu sentir, é uma lei muito mais individual, ela é pessoal, mas aí a gente tem que ver até onde o governo americano ele vai forçar essa corda, até onde ele vai esticar essa corda, tá certo? Então, hoje foi contra o Alexandre de Moraes. Será que amanhã outros ministros do Supremo estarão envolvidos? Essa institucionalidade toda estará envolvida? Então, primeiro, senta-se, conversa diplomaticamente com toda parte diplomática brasileira, junto com o presidente da República, com os próprios ministros do Supremo, que estão sendo, aspas, atacados neste momento, para ver qual é a medida. Na minha singela opinião, num primeiro momento, o olho por olho, dente por dente não é a melhor medida. A gente só
tensiona. E a tendência, neste sentido, é elevar esse tipo de situação para patamares desnecessários. E os maiores prejudicados, em qualquer hipótese, é o cidadão, é o povo brasileiro. Se você for pensar na questão do tarifaço, todos nós vamos ser atingidos. Se a gente ampliar essa lei, né, de bloqueio econômico americano, quantos empresários brasileiros têm investimentos em solo americano? Sabe, é algo realmente um tanto quanto temerário, mas que precisa ser visto com cautela, com um pensamento, vamos dizer assim, leve, para que haja uma solução, uma tentativa de negociação. E quando eu falo negociação, que fique bem claro, não significa afrouxar nossas leis, não significa a gente abrir mão de big techs vir aqui liberar o conteúdo que elas quiserem, neonazistas, pedófilos, racistas e tá de boa. Não, não é isso. É a gente informar que da mesma forma que lá eles têm os limites deles, nós aqui também temos os nossos.